Você não é bem-vinda no dia de ação de graças. Minha mãe anunciou na frente de todos. Família apoia família. Você se recusou a ser avalista do empréstimo de $60.000 da sua irmã. Ela sorriu. Na manhã seguinte, acordaram com contas congeladas, cartões recusados, e isso começou na semana anterior ao dia de ação de graças. Minha mãe nos reuniu na sala de estar, o que por si só já deveria ter sido um aviso. Ela só fazia isso quando alguém morria ou quando queria fazer um espetáculo de alguma coisa. Ela estava parada ao lado da lareira como se fosse fazer um discurso. Meu pai estava sentado em sua poltrona reclinável com os braços cruzados, usando aquela máscara corporativa vazia que ele veste quando não quer ser responsabilizado por nada. Minha irmã, Lauren, estava sentada de forma presunçosa no braço do sofá, vestindo um moletom de grife novinho que eu sabia que ela não tinha pago com o próprio dinheiro. Eu tinha acabado de chegar do trabalho. Eu nem sequer tinha tirado os sapatos. Você não é bem-vinda no dia de ação de graças, Olivia. Foi assim que ela começou. Como se eu fosse uma vizinha que deixou o cachorro cagar no quintal dela, e não a filha. Então veio a frase que ela tinha claramente ensaiado. Família apoia família. Você se recusou a ser avalista do empréstimo de $60.000 da sua irmã. Ninguém engasgou. Ninguém gritou. Apenas ficou um silêncio, mas não o silêncio normal. O tipo em que todos estão esperando para ver o que eu vou fazer. Olhei pela sala. Júlia, minha prima, também estava lá. Ela tinha chegado mais cedo, e eu podia ver o choque no rosto dela. Nós sempre fomos próximas, e eu percebi que ela não sabia o que estava por vir. Meu tio e minha tia estavam parados lá no fundo como se tivessem sido arrastados para o meio de algo que não queriam fazer parte. Eu não disse nada. Eu nem sequer pisquei. Apenas balancei a cabeça uma vez e subi as escadas. Acho que foi isso que os abalou. Porque, normalmente, eu argumentaria. Normalmente, eu tentaria explicar, justificar. Mas desta vez, eu não fiz isso porque eu já vinha esperando por isso há muito tempo. Meus pais tinham essa fantasia de que enquanto eu morasse sob o teto deles, tudo que eu tinha era deles também. Meu salário, minhas economias, meu tempo. E quando Lauren, que não manteve um emprego por mais de 6 meses nos últimos 5 anos, pediu $60.000 para lançar sua próxima grande ideia de negócio, todos olharam para mim como se já estivesse decidido, como se eu estivesse sendo difícil por sequer hesitar. Eles continuavam dizendo coisas como: você é a irmã mais velha dela. Você deveria apoiá-la. Ian, você tem vivido aqui sem pagar aluguel. É o mínimo que pode fazer. Como se eu não fosse quem pagava metade das contas e comprava as compras do mês para a casa inteira. Como se meus pais não me pedissem constantemente para cobrir pequenas coisas, que sempre acabavam sendo tudo menos pequenas. Naquela noite, arrumei uma mala, peguei meu laptop e saí. Eu não bati portas. Eu não deixei um bilhete. Eu nem sequer avisei a Júlia que estava indo embora. Dirigi até o aluguel de curto prazo que eu tinha conseguido discretamente algumas semanas antes e desliguei meu celular. Eles celebraram o dia de ação de graças sem mim, sorriram para a câmera, postaram as fotos de grupo habituais em frente à lareira de Vermont com suéteres combinando e taças de vinho, fingindo que estava tudo normal. Mas, a essa altura, eu já havia movido meus depósitos diretos para um novo banco. Eu tinha tirado meu nome da conta conjunta que meu pai insistiu para eu ajudar a monitorar, e tinha congelado o acesso ao cartão de emergência que eles de alguma forma me convenceram a abrir na faculdade, aquele que eles ainda usavam sem perguntar. A primeira mensagem de texto chegou na sexta-feira de manhã. Olivia, que diabos está acontecendo? Meu cartão acabou de ser recusado. Depois veio o dilúvio. Minha mãe ligou 7 vezes seguidas. Meu pai me enviou um e-mail, o que ele nunca faz, perguntando se eu tinha acidentalmente movido alguns fundos. Júlia me enviou uma mensagem perguntando se eu estava bem e se eles tinham feito algo para me irritar. Eu não respondi a nenhum deles. Eu sabia o que estava por vir e, pela primeira vez, eu estava pronta. Na manhã de sábado, as coisas tinham mudado do silêncio para a estática. Meu telefone acendeu com notificações, chamadas perdidas, mensagens de voz, textos. A maioria era da minha mãe. O resto era de Lauren, que aparentemente estava desmoronando mais rápido do que eu esperava.
O cartão que ela usava para tudo, gasolina, comida, seus preciosos compromissos de sobrancelha, havia sido recusado 2 vezes naquela manhã. Ela me enviou uma captura de tela circulada em vermelho como um sinal de aviso. Olivia, resolva isso. Não tenho nada na geladeira além de condimentos. Eu não respondi. Apenas observei as mensagens chegarem, depois virei o telefone para baixo e voltei a saborear meu café na sacada do meu novo lugar. Um pequeno aluguel no segundo andar com a pintura descascando, mas era meu. O silêncio aqui era denso e intocado. Ninguém batendo na minha porta exigindo saber se eu tinha pago a conta de luz. Ninguém pegando meu cartão de crédito emprestado para comprar um presente de aniversário de última hora para o filho e nunca me pagando de volta. Sem Lauren, sem culpa, sem gaslighting, manipulação psicológica. Eu sabia exatamente o que estava fazendo quando fui embora. Antes de eu sair daquela casa, movi cada dólar que tinha das contas compartilhadas. Não apenas das minhas, mas daquelas nas quais fui estúpido o suficiente para deixá-los se adicionar ao longo dos anos. Eles chamavam de fundo de emergência da família. Eu chamava de roubo em câmera lenta. Cortei cada laço financeiro que eles tinham comigo, um por um, até que a única coisa que restou foi o silêncio que veio quando o dinheiro secou. Na manhã de segunda-feira, a primeira rachadura real apareceu. Não nas finanças deles, mas no orgulho deles. Eu estava no meio de rascunhar um e-mail no trabalho quando a recepcionista ligou para minha mesa. Sua mãe está aqui. Diz que é urgente. Ela estava esperando lá embaixo segurando um copo do Starbucks como se isso fizesse sua presença parecer casual. Ela não perguntou como eu estava. Não perguntou sobre meu emprego. Ela começou um discurso sobre o Dia de Ação de Graças, sobre a Lauren, sobre como famílias não marcam pontos. Eu a deixei falar, e então ela soltou a frase que achou que consertaria tudo. Nós não queríamos que você realmente fosse embora. Como se fosse um jogo. Como se todo o anúncio dramático na frente da família fosse apenas um blefe, um que eu nunca deveria ter levado a sério. Ela parecia genuinamente confusa, como se esperasse que eu ainda estivesse lá, dormindo no meu quarto antigo, financiando os problemas deles por lealdade, culpa ou hábito. Então ela me disse que a Lauren estava atrasada no aluguel e ameaçando voltar para casa. Que as contas de luz e água deles estavam atrasadas, que eles receberiam algumas pessoas da igreja no próximo fim de semana e não sabiam como conseguiriam pagar a comida para todos. Eu perguntei a ela o que isso tinha a ver comigo. Ela piscou como se eu tivesse dado um tapa nela. Eu não discuti. Eu nem sequer expliquei. Eu apenas disse, boa sorte. Então me virei e voltei para o elevador. Naquela noite, Júlia finalmente ligou. Ela disse que o chat de grupo da família tinha explodido. Lauren estava dizendo a todos que eu tinha roubado de nossos pais, que eu tinha pegado as economias deles e os deixado sem nada. Eu não me dei ao trabalho de corrigi-la. Eu apenas disse, deixe-a provar. Deixe qualquer um pedir os recibos. Deixe-os verificar quem pagou a hipoteca nos últimos 2 anos. Quem comprou os mantimentos? Quem foi a avalista do carro que a Lauren dirigiu até dar perda total? Na quarta-feira, as mensagens mudaram de tom novamente. Meu pai enviou uma longa mensagem sobre o quão decepcionado ele estava. Ele disse que eles estavam lutando agora, realmente lutando, e perguntou se eu poderia ajudar só neste mês até que eles resolvessem as coisas. Ele não perguntou se eu estava bem, apenas o que eu poderia dar. Eu respondi por mensagem, eu não vou voltar. Nem para casa, nem para as contas, nem para os jogos. A resposta dele veio 5 minutos depois, você vai se arrepender disso. Talvez ele pensasse que eu me arrependeria. Talvez ele pensasse que eu sentiria falta da sensação de ser útil, de ser necessária. Mas tudo o que senti naquela noite foi paz. O dia de ação de graças chegou com uma chuva congelante. O tipo de chuva que grudava nas janelas e encharcava os casacos, não importa o quão rápido você corresse para o carro. Eu não corri para lugar nenhum. Fiquei na cama mais tempo do que o habitual. O celular no silencioso, deixando a quietude preencher cada canto do pequeno apartamento. Ainda cheirava levemente a vela de canela que acendi na noite anterior. O chão estava frio, o radiador estalava como se estivesse fazendo o seu melhor, e eu senti algo que não sentia há muito tempo.
Por volta do meio-dia, fiz café e abri meu laptop, apenas por curiosidade. Eu sabia que eles estariam postando. Eram viciados em aparências. E lá estava. Pijamas de flanela, velas acesas na lareira, uma foto de grupo estranha que parecia ter sido costurada com sorrisos forçados. Minha mãe tinha postado um story da mesa de jantar, mas se você olhasse de perto, não era bem a refeição habitual deles. Sem peru inteiro, sem arranjo de centro caro. Havia torta, mas não o tipo que ela costumava fazer. Parecia torta de abóbora comprada em loja. Lauren não estava na maioria das fotos e, quando aparecia, parecia que preferia estar em qualquer outro lugar. Julia me enviou uma única linha na metade do jantar, eles serviram sobras e mentiram sobre isso. Descobriu-se que a maior parte da refeição de ação de graças tinha vindo de uma caixa de doação da igreja. Eles disseram aos convidados que era uma nova tradição para evitar o desperdício de comida. Minha mãe até vendeu a ideia como algum tipo de esforço de sustentabilidade. Julia disse que meu nome surgiu pelo menos 5 vezes, não com raiva, mas como um quebra-cabeça que eles não conseguiam resolver. Ninguém entendia porque eu não tinha entrado em contato, nem mesmo para argumentar, muito menos para pedir desculpas. Foi então que percebi o quão profundamente eles acreditavam que eu fazia parte da engrenagem deles, como se eu fosse uma extensão de suas vidas. Eles realmente pensaram que eu cederia no feriado e ligaria chorando, pedindo para voltar para casa, me oferecendo para consertar tudo se eles apenas me aceitassem de volta. Já havia funcionado antes. Eu nem sequer hesitei. Em vez disso, assei uma forma de recheio, stuffing, no meu próprio forno. Nada chique, apenas o de caixa, mas temperei do jeito que eu gostava, fiz batata doce assada, tomei vinho de uma garrafa que comprei com meu próprio cartão e assisti a um filme que não tinha tempo de ver há anos. Quando pausei na metade para comer a sobremesa, ri do quão ridículo era eu ter passado tanto tempo pensando que a paz era um luxo. Acontece que a paz era apenas não viver com pessoas que te esgotam e ainda esperam mais. Na sexta-feira, a fachada começou a rachar. Meu pai ligou novamente. Desta vez, ele não começou com culpa ou ameaças. Ele parecia triste. Ele disse que o senhorio da Lauren tinha enviado um aviso de despejo. Ela tinha atrasado 2 meses de aluguel, aparentemente apostando em um milagre de ação de graças. Ele disse que Lauren estava dormindo até o meio-dia, se recusando a procurar emprego e estourando com qualquer um que sugerisse isso. Eu não precisava perguntar como era essa sensação. Eu tinha morado com ela por anos. Então veio o verdadeiro motivo da ligação. Ele queria saber se eu consideraria voltar para casa temporariamente. Ele disse que poderíamos reconstruir as coisas, que éramos mais fortes juntos, que eu poderia ajudar a colocar todos de volta nos trilhos. Ajudar, ele queria dizer financiar. Eu disse a ele que não, que eu estava farta, que esperava que eles resolvessem as coisas, mas que eu não faria mais parte disso. Ele ficou quieto. Então ele disse algo que eu percebi que ele estava guardando para o momento certo: você está sendo ingrata. Eu desliguei. Na manhã de sábado, minha mãe me enviou um e-mail. Longo e formal, como se estivesse escrevendo para um proprietário. Ela listou contas, gás, eletricidade, um pagamento de carro perdido. Disse que eles estavam tentando manter a casa estável, mas que as coisas estavam apertadas sem minha contribuição. Então, ela pediu $2.000. Disse que ajudaria a restaurar algum equilíbrio. Disse que mostraria que eu ainda me importava. Pensei nisso por um longo tempo. Então eu enviei. Não porque eles merecessem. Não porque eu os perdoei, mas porque eu queria que acabasse. Eu queria que a linha fosse traçada de forma tão clara que nem mesmo eles pudessem fingir o contrário. Junto com a transferência, enviei uma mensagem: esta é a última vez. 2 dias depois, Lauren me mandou uma mensagem pela primeira vez em mais de uma semana: é só isso? Sério, você vale muito mais que isso. Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo tempo. Era tudo que eu precisava ver. Quem ela era, quem eles eram e o que eles pensavam que eu lhes devia. Então, eu bloqueei ela. Depois, bloqueei minha mãe, depois meu pai. Eu apaguei o antigo chat de grupo da família, mudei todas as senhas e bloqueei todas as contas que pude. Naquela noite, dormi melhor do que nos últimos anos. E nenhuma vez me arrependi.
Eu realmente pensei que seria o fim. Depois que os bloqueei, ficou silencioso. Pela primeira vez, realmente silencioso. Não apenas no meu apartamento, mas na minha cabeça. Sem aquele zumbido de medo toda vez que meu telefone acendia. Sem mais dúvidas se eles iriam me culpar ou me arrastar para alguma confusão. Era como se eu finalmente tivesse desligado a ficha da pressão constante para consertar problemas que eu não causei. Comecei a dormir melhor. Cozinhei refeições que ninguém criticou. Reorganizei meu pequeno apartamento e comprei um sofá de segunda mão para o qual não precisei pedir permissão. Não era chique, mas foi o primeiro móvel que eu escolhi inteiramente para mim. Todas as noites, eu acendia uma vela, colocava música e sentava naquele sofá em paz. Então, 2 semanas depois do Dia de Ação de Graças, meu telefone tocou, mas não eram eles. Era o RH. Eles me pediram para ir ao escritório para um bate-papo rápido. Essa frase já deveria ter me alertado. Eu entrei, sentei-me em frente ao meu gerente e ao representante de RH, e eles me entregaram um e-mail impresso. Sem saudação, sem assinatura, apenas um longo bloco de texto enviado de uma conta genérica do Gmail. As acusações eram absurdas, que eu estava usando fundos da empresa para apoiar investimentos familiares ilegais, que eu estava acessando dados confidenciais fora do horário de trabalho e que eu tinha manipulado registros financeiros para ganho pessoal. Parecia que alguém assistiu a alguns dramas policiais e decidiu tentar a sorte na sabotagem corporativa. Eles não citaram nomes, mas eu soube imediatamente. Lauren não conseguia me alcançar, então ela mirou no meu emprego. O representante de RH disse que não estavam me acusando de nada, mas que tinham que investigar todas as denúncias seriamente. Tive que passar por 2 dias de reuniões, vasculhando meus registros de atividade e provando, linha por linha, que eu não havia feito nada de errado. Isso me abalou mais do que eu queria admitir. Eu tinha trabalhado tanto para construir aquela carreira. Noites longas, manhã cedo, lutando contra a exaustão só para provar que merecia estar ali. E agora minha própria família estava tentando destruir tudo. Dirigi para casa naquela noite em silêncio. Sentei no carro em frente ao meu apartamento por quase 1 hora. Eu nem sequer chorei. Eu estava com raiva demais para chorar. Foi então que liguei para uma advogada. Não por vingança. Ainda não. Apenas para descobrir quais proteções eu tinha. Dei a ela tudo. Os registros das contas compartilhadas, as mensagens sobre o empréstimo de $60 mil, o e-mail do RH e a mensagem de voz que minha mãe deixou de um novo número fingindo que estava preocupada comigo. A advogada me disse que eu tinha um caso, se a situação piorasse. Difamação, assédio, até mesmo fraude, se eles tocassem em qualquer coisa em meu nome. Ela me mandou começar a documentar tudo. Cada ligação, cada mensagem, cada pequena coisa estranha que eles fizessem. Eu não pensei que poderia piorar. Então Júlia ligou. Ela parecia ofegante, com raiva, disse que Lauren estava ligando para a família, dizendo que eu estava com sérios problemas financeiros, que eu tinha perdido meu emprego, que eu era muito orgulhosa para pedir ajuda. Ela disse a eles que eu estava deprimida, sozinha, mentalmente instável. Ela até disse, e essa parte me deu arrepios, que se eles quisessem ajudar, poderiam enviar doações para a conta dela e ela se certificaria de que eu as receberia discretamente. Lauren tinha criado uma crise falsa inteira, usando meu nome para arrecadar dinheiro de parentes que nem sequer gostavam dela. Senti algo se quebrar dentro de mim. Liguei imediatamente para o meu banco e bloqueei tudo, mudei todas as senhas, congelei meu crédito, registrei um alerta de fraude. Na manhã seguinte, fui à delegacia de polícia e registrei um boletim de ocorrência. Eu não sabia se eles fariam algo imediatamente, mas eu precisava ter um registro. Se ela ousasse abrir um cartão Target no meu nome, eu queria que ela fosse parada na hora. Então eu fiz um último movimento. Eu gravei um vídeo. Não o postei publicamente. Apenas enviei para a Júlia. Nele, eu calmamente expus tudo. O abuso financeiro da família. A tentativa de golpe do empréstimo, o relatório do RH, o esquema de fraude que Lauren estava aplicando. Pedi a Júlia que mostrasse a qualquer pessoa da família que perguntasse. Deixá-los ver meu rosto. Deixá-los ouvir a verdade da minha boca, se não da Lauren. O resultado começou lentamente. Um dos meus tios me enviou uma mensagem de desculpas.
Minha tia, aquela que sempre agiu como se a Lauren andasse sobre as águas, me enviou um longo e estranho e-mail sobre como ela não sabia da história completa. E Júlia me mandou uma mensagem: eles estão finalmente vendo quem ela realmente é. Mas eu não estava comemorando. Ainda não, porque pessoas como Lauren não se calam facilmente. E eu tinha a sensação de que este não era o movimento final dela. Dezembro se instalou como um hóspede indesejado. Sem aviso, pesado e frio de todas as maneiras que te pegam de surpresa. Eu ainda estava trabalhando em tempo integral, ainda cozinhando para uma pessoa, ainda tentando me convencer de que estava tudo finalmente sob controle. A advogada estava de prontidão. Minhas finanças estavam trancadas mais apertado do que um cofre. Eu não estava mais atendendo números desconhecidos e, pela primeira vez em anos, senti que podia respirar. Então Lauren veio à minha porta. Era uma manhã de sábado, céu cinzento, vento gelado, e lá estava ela, encostada no corrimão em frente ao meu prédio como se tivesse todo o direito de estar ali. Sem aviso, sem ligar. Simplesmente apareceu, moletom com capuz levantado, mãos enfiadas no casaco como se estivesse escondendo algo. Ela tentou parecer casual. Disse que só queria esclarecer as coisas. Afirmou que a mãe estava doente agora e que eu estava dificultando as coisas mais do que o necessário. Ela chegou a dizer que me perdoava. Me perdoava. Fiquei ali parada segurando uma sacola de supermercado enquanto ela me alimentava com falas ensaiadas. Disse que eu ainda era da família e que eu não deveria deixar o dinheiro arruinar o que tínhamos. E então ela tirou um pedaço de papel e disse que só precisava de mais uma coisa, uma assinatura para um contrato de aluguel. Eu nem sequer olhei. Eu disse a ela que se ela voltasse a este prédio novamente, eu chamaria a polícia. Que eu não lhe devia nenhuma palavra. Ela murmurou algo e saiu pisando forte. Nem sequer olhou para trás. Eu a observei entrar em um carro de aplicativo que provavelmente estava sendo cobrado na conta de outra pessoa e ir embora como se nada tivesse acontecido, mas tinha acontecido. No dia seguinte, minha caixa de correio foi arrombada. Não meu apartamento, apenas o compartimento de correio lá embaixo, forçado com algo afiado. A fechadura estava torta e metade do conteúdo tinha sumido. Não o lixo, apenas as coisas importantes. Documentos bancários, uma carta do meu seguro, um cartão pré-pago que eu estava esperando. Reportei imediatamente. O proprietário disse que nunca tinham tido problemas antes. Eu sabia quem era. Não podia provar, mas eu sabia. Mudei todos os meus extratos para online e pedi que o resto fosse encaminhado para uma caixa postal do outro lado da cidade. Um incômodo, mas melhor do que ficar esperando pelo próximo golpe. Naquela mesma noite, recebi um alerta de fraude. Alguém tentou abrir uma linha de crédito em uma joalheria em Nova Jersey. Depois, novamente no dia seguinte, desta vez em uma concessionária. Eu não tinha saído do estado. Eu nem sequer tinha saído da cidade. Meu nome estava sendo passado por aí como um cheque em branco. Liguei para minha advogada na manhã seguinte. Ela nem hesitou. Isso não é mais drama familiar. Isso é crime, ela disse. Ela registrou outro boletim de ocorrência. Desta vez foi mais sério. Ela contatou a loja onde a tentativa de crédito foi feita e solicitou as imagens de vigilância. Ela enviou uma carta de notificação extrajudicial de cessação e abstenção, cease and desist, diretamente para os meus pais, endereçada especificamente a Lauren, com entrega rastreada e assinatura de recebimento. Pensei que isso fosse parar, mas então minha mãe me deixou uma mensagem de voz de outro número novo. Ela soava calma no início, mas suas palavras eram afiadas. Recebemos sua carta, Olivia, e estamos de coração partido. Mas se você continuar assim, seremos forçados a revidar. Como se fosse uma guerra que eu comecei. Como se eu estivesse ameaçando-os ao me proteger. Ela continuou por 3 minutos inteiros. Falou sobre como eu tinha abandonado a família, como eu os tinha humilhado, como a Lauren estava se esforçando ao máximo. Disse que se eu tornasse isso público, se eu levasse isso adiante, eu me arrependeria. Ela não disse como. Não precisava. Eu ouvi a mensagem novamente 3 vezes, não porque não a entendesse, mas porque queria lembrar de cada palavra. Na manhã seguinte, entreguei a mensagem de voz para a advogada.
Ela arquivou na crescente pasta rotulada assédio e fraude familiar. Eu não chorei. Eu não entrei em pânico. Mas algo mudou dentro de mim. Isso não era mais falta de comunicação. Não era um desentendimento familiar ou um feriado ruim. Era sabotagem. Era calculado, perigoso e pessoal. E eles não estavam apenas tentando me trazer de volta. Eles estavam tentando me arruinar se eu não voltasse. Sentei-me no meu sofá usado naquela noite, no brilho de uma única luminária. A sala estava em um silêncio total. Olhei em volta para tudo que eu havia construído, por menor que fosse, e percebi algo brutal. Eles não estavam tentando me ter de volta. Eles estavam tentando garantir que eu não tivesse nada sem eles. E esse seria o último erro que eles cometeriam. Janeiro chegou quieto e pesado, como o tipo de silêncio que não significa paz, apenas uma pausa antes de algo pior. Eu tinha feito tudo certo, bloqueado meu crédito, mudado meu banco, registrado o boletim de ocorrência, encaminhado tudo para minha advogada. Eu trocava senhas semanalmente, sinalizava todas as consultas e configurava alertas para qualquer atividade ligada ao meu nome. Pensei que estava à frente deles. Pensei que tinha construído um muro muito alto para eles escalarem, mas eles não precisavam escalar. Eles começaram a cavar por baixo. O primeiro sinal foi sutil. Meu proprietário deixou um bilhete na minha porta: por favor, me procure quando tiver um momento. Nada demais. Ou assim pensei. Quando entrei no escritório dele, ele parecia desconfortável. Disse que tinha recebido um e-mail anônimo. Sem nome, apenas um endereço genérico. Acusava-me de atrair atenção criminosa para o prédio. Dizia que eu estava sob investigação por fraude e que estava envolvida em uma disputa familiar que se tornou violenta. Eu olhei para ele, incrédula. Ele olhou para baixo e disse que não acreditava naquilo, mas que tinha que documentar. Pela segurança do prédio, eles estavam tentando me despejar. No momento em que voltei ao meu apartamento, sentei-me e escrevi uma linha do tempo completa. Não apenas os ataques, mas como cada um escalou. Primeiro, a chantagem do aval, depois a humilhação pública no dia de ação de graças, as contas congeladas, o arrombamento da caixa de correio, o relatório falso do RH, a fraude de crédito, as campanhas de difamação, e agora isso. Cada incidente ligado a eles. Mas o que mais me gelou foi que eles estavam dispostos a me deixar sem teto apenas para me punir por dizer não. Liguei para minha advogada naquela noite. Ele não hesitou. Ela me disse para preparar tudo para uma ordem de proteção formal. Isso estava além do assédio agora. Era direcionado, deliberado e malicioso. Entreguei ela todos os documentos, mensagens de voz, até mesmo uma cópia impressa do e-mail anônimo de despejo. Então veio a última mensagem de voz da minha mãe. Número novo de novo. Ela disse que receberam a notificação extrajudicial, que ficaram chocados por eu ter ido tão longe. Ela alegou que nunca quiseram me machucar. Apenas queriam me empurrar de volta para a realidade. Então ela disse: se você levar isso adiante, Olivia, você não está apenas nos cortando. Você está declarando guerra à sua própria família. Foi quando eu soube que não se tratava mais de dinheiro. Não se tratava nem de Lauren. Tratava-se de controle, de garantir que eu nunca me sentisse segura a menos que estivesse ajoelhada aos pés deles, agradecendo por me permitirem existir. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu salvei a mensagem de voz e a enviei para minha advogada. Então Júlia me mandou uma mensagem: dá uma olhada no Instagram da Lauren. Eu olhei. E havia um carrossel de fotos, ela parecendo triste na varanda, uma foto borrada do meu quarto de infância, e uma legenda que dizia: perdi minha irmã este ano. Não para a morte, mas para a ganância. Ela escolheu o dinheiro em vez da família. Em vez de mim. Centenas de curtidas. Dezenas de comentários de pessoas que não me conheciam, não se importaram em perguntar, dizendo a ela o quão forte ela era. Um dizia: você merece coisa melhor. Sangue não significa lealdade. Eu quase ri. Então Júlia me enviou uma captura de tela da conta alternativa da Lauren. Um comentário que ela postou sob a própria foto usando um perfil falso: ela vai voltar rastejando. Elas sempre voltam. Aquele foi o momento em que algo estourou dentro de mim.
Não com raiva, nem mesmo tristeza, apenas clareza. Eles não estavam tentando me reconquistar. Eles estavam tentando apagar a versão de mim que não precisava deles. Então, escrevi um último e-mail. Enviei diretamente para os dois. Apenas 3 linhas. Eu não sou mais sua filha. Você não é mais minha responsabilidade. Tente me incomodar novamente e resolveremos isso no tribunal. Então eu desapareci. Mudei de apartamento. Nova oferta de emprego em uma nova cidade. Sem endereço para correspondência. Sem informações de contato atualizadas. Apenas Júlia sabia para onde eu fui, e ela prometeu nunca dizer uma palavra. Deixei para trás tudo o que eles pensaram que poderiam continuar usando. Mudei meu número. Fechei todas as últimas portas. E pela primeira vez, verdadeira e finalmente, eu estava livre. Dei a eles todas as oportunidades para agirem como uma família. Eles escolheram agir como inimigos. Agora, eles podem viver com o silêncio que criaram e com a filha que perderam. Eles ainda tentam às vezes. Pequenas coisas. Um cartão de Natal enviado para minha antiga caixa postal sem endereço de remetente. Um convite de casamento de um primo com um rabisco de "eu espero que reconsiderem" ao lado do meu nome. Eu não respondo. Eu não abro mais nada deles. Júlia me atualiza quando eu peço, mas fora isso, eu deixo tudo desvanecer em ruído de fundo, porque o que eles não percebem é que eu não apenas me afastei deles. Eu caminhei em direção a algo melhor. Eu mesma, minha paz, minha vida finalmente minha. E nenhuma quantidade de culpa, sabotagem ou manipulação jamais me puxará de volta para a sombra deles.